Estou eu lá pensando e dizendo: meu Deus, o que falo? E Deus me trouxe uma história maravilhosa, que eu gosto muito, que é de Neemias. Como eu estou falando com empreendedores mega, master, top, porque se você se sente pequeno, você vai ter que mudar sua mentalidade a partir de agora. Se você se sente pequeno, você escolheu o lugar certo, porque nós temos que procurar pessoas que vão nos levar a níveis maiores. Eu quero lembrar que Neemias, ele é um funcionário de um rei. Ele está trabalhando e ele está apenas servindo a um rei. Ele está exercendo uma função muito importante que se chama a função de copeiro. O que era copeiro naquela época? Era a função de não levar nada estragado até a mesa do rei. Eu queria conversar com você que trabalha em grupo, em equipe. Qual é o tipo de diálogo que tem acontecido no meio de vocês? Qual é a alimentação que um tem trazido para a mente de cada um? Porque muitas das vezes algum funcionário chega motivado, cheio de estratégia. Aí vem aquele abençoado que vai dizer: dá errado, o que você está fazendo não vai ser bom. Ei, querido, você precisa já entrar pronto, sabendo que quando você está no lugar certo, no momento certo, tudo que você vai fazer vai ser bom. Neemias está servindo o rei e está tranquilo. Eu quero falar um pedacinho da minha história, para que vocês tenham ideia de como Deus, Ele pode mudar, independente do lugar aonde você estiver. Eu venho da periferia, eu venho de um lugar de extrema pobreza, um lugar onde era necessário, não que fosse costume, necessário eu revirar latas de lixo para me manter a minha alimentação e a alimentação da minha família. Eu nasci num lar totalmente mas quando nós começamos a entender, ou melhor, quando eu comecei a entender que se eu sirvo um Deus que é dono do ouro e da prata, não tem necessidade de eu ser miserável. Você precisa entender que se você está aqui, se Deus deu uma empresa, uma indústria, um comércio e potencializou você, Ele não chamou você para viver no banco pedindo emprestado. Ele não chamou você para viver no vermelho. Ele não chamou para você viver atrás de parente dizendo: me ajuda. Eu vi algumas pessoas preocupadas com parente. Escreve e marca aí: família é diferente de parente. Parente até pernilongo porque o seu sangue ele também tem. Então procure ter família. Não, parente não. Parente, eu tenho um monte de parente. Onde eu durmo, eu fui para a praia esses dias, eu saí com um monte de parente, cheio de mordida de pernilongo. Então, família. Parente é aquele que te põe para trás. Parente é aquele que quando você fala: bule para cá, venha, é que no meio eu fico mais magra. Não é isso? Tem uma menina aí que trabalha com roupa para os pais, não tem? Eu falo assim que é o melhor empreendimento agora, tamanhos extraordinários. De primeiro nós dizia mulher gorda, agora não, filho, agora é mulher extraordinária. Então, não tem mulher gorda mais, só extraordinária. Neemias, ele está num lugar cômodo, porque ele está dentro de um palácio. O pior lugar que nós podemos estar é no lugar do comodismo. Vou contar uma historinha. Uma águia, ela está em cima de uma árvore, está descansando, está tranquila, está em paz. Veio o coelho, olha para aquela águia e diz: uau, dona águia, que coisa boa, está descansando aí, né? Ela falou: está bom aqui. Será que eu posso descansar aqui embaixo da árvore? Porque o coelho não teria condições de subir ao nível que essa águia estava. E a águia falou: lógico que pode. E ele vai e descansa embaixo. Quando ele está descansando, vem a raposa e come o coelho. Você só pode parar quando você estiver no topo. Você entendeu? Embaixo não é lugar de descanso. Só quando você chegar no topo, aí você descansa. Ai, pastora, mas eu já trabalhei tanto, eu estou tão cansada. Não, mas você ainda não chegou. Ai, que bom que tem gente acordada. Se não tiver, toma café São João, que patrocina esse evento. É no topo que é necessário chegar. Quem que é do café São João? Eu conversei com ele, perdi ele. Tem um moço do café, vou guardar. Tem moço que faz cabelo, eu quero sair daqui com escova pronta para outro evento. É no topo. Se você começar a querer, o que aconteceu com o coelho? Ele se igualou com a águia sem estar no mesmo nível. Você não pode se igualar com as pessoas se você ainda não chegou no mesmo nível. Tem pessoas que vão ter que ter um sacrifício maior para alcançar os seus objetivos.
Talvez você vai dizer: mas fulano foi sentada numa rede preguiçosa para deitar cantando a música de Chitãozinho e Chororó. Você não sabe o começo da história desse fulano. Talvez você está olhando aqui: a pastora Sandra tem 1.300.000 no Instagram. Mas antes de 1.300.000 no Instagram, eu comi muito lixo. Eu passei por várias decepções financeiras para alcançar seguidores orgânicos. Eu vejo Neemias precisando sair de um lugar de comodismo. Diga: eu preciso sair do lugar de comodismo. Você pode ficar de pé, meu lindo? Você é lindo, top. Não, quando eu falar lindo, não tenha vergonha. Fica de pé e vai. Quando eu cheguei, a primeira pessoa que Deus me mostrou foi você. Eu cheguei e falei assim: Deus, o que é isso? E Deus diz assim: eu estou mexendo o açúcar da sua vida. Sabe aquela jarra de suco, que açúcar fica parado? Deus está mexendo o açúcar. E Ele está dizendo: eu estou tirando você da área de comodismo. Porque há momentos que você diz assim: parece que eu não estou tão criativo, parece que as coisas não vêm vindo tão claras da minha mente. E aí Deus diz assim: é eu que estou mexendo o açúcar, trazendo problemas e dificuldades, só para você sair da área de comodismo. Não, problemas e dificuldades é só para Deus nos tirar da área de comodismo. Neemias sai da área de comodismo e ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. Mocinha de blusa branca e um crachá. Não, lá, você fica. É assim que a gente ajeita as coisas. Neemias sai da área de comodismo e vai para o lugar de ruína. Vai para lugares de muros caídos, derribados, aonde está mais de décadas. Imagine a calamidade que está aquele lugar. Enquanto eu olho para você, eu vejo um nome chamado frustração. Você tem olhado e dito assim: eu estou frustrada na onde eu cheguei. Você tem visto calamidades, muros caídos, e Deus diz assim: é muito mais fácil construir, mas Deus te chamou para reconstruir. Ele está reconstruindo a tua história. Você não está esquecida no meio desse caos. Há um Deus reconstrutor que está cuidando de você. Você pode aplaudir a vitória da sua amiga? Não, porque o verdadeiro vencedor, ele aplaude a vitória do próximo. Neemias está no caos. Neemias vai precisar trabalhar com pessoas, porque quando ele recebe a notícia dessa ruína, a primeira coisa que ele pergunta: e as pessoas que ficaram, como estão? Você precisa aprender a trabalhar com pessoas. E quando nós vamos trabalhar com pessoas, nós encontramos todos os níveis de pessoas. Nós encontramos aquele empreendedor que ele é sobrevivente. Ele vai até a sua empresa, chega lá, pega uma caneta, um papelzinho, 8 horas da manhã, fica ali anotando uma coisa, outra, dá uma passadinha no Instagram, dá uma olhadinha no TikTok, vê a pastora Sandra Alves. Se você não viu, aproveita, vai lá. Vê a pastora Sandra Alves, fica torcendo para a empresa não ter problema nenhum, para quando der 5 horas ele sair fora. Isso aí é um empreendedor sobrevivente. Ah, mas tem um empreendedor emotivo, aquele que chega no trabalho, quando recebe: olha, eu vi numa postagem que você colocou lá, falaram mal da sua empresa. Ele já chora: é melhor fechar a porta, vamos desistir, não vai dar certo. Para de ficar sendo levado pelas suas emoções. Não é porque você recebeu uma crítica, 2, 3, que você é a pior do mundo. Não, são as críticas que nos impulsionam a ir para frente. Se todas as vezes que nós formos criticados, nós ficarmos chorando, nós não vamos sair do lugar planejado. Então não seja um empreendedor emotivo. E tem um empreendedor que é executor. Ele não sabe delegar, mas ele sabe executar. Que coisa, né? O executor é aquele que você fala para ele: eu preciso de um copo de água. Ele vai trazer exatamente ele não vai trazer um cafezinho, ele não vai trazer uma bolachinha do lado, porque ele é Você está achando você aí? Não, você é aquele sobrevivente que só vai, mata a hora e não vê a hora de cair fora. Você é que fica de essa menina linda de Brasil, Edibiaia soube. Ai, quando eu falo, o que é que ela está falando em inglês? Língua dos céus. Vocês vão aprender um dia de perto. Edi de su de res. Deus está equilibrando as tuas emoções. Porque tem momentos que você se é elevada pelas suas emoções. Deus me mostra você entrando no banheiro e chorando, e dizendo assim: como é que eu vou resolver isso? E Deus está dizendo: já tem uma promessa, que eu limpo dos teus olhos toda lágrima. Está na hora de você se posicionar, saber quem você é, e parar de ser emotiva, e sim ser uma empreendedora de visão. Neemias está lá.
Neemias, ele precisa chamar essas pessoas, porque um bom líder, ele não faz nada sozinho. Dá uma olhada para o teu amigo, para o teu irmão, para o teu sócio e diga: um bom líder, ele não faz nada sozinho. Não, tira o espírito de orgulho, só você sabe fazer, só do seu jeito que fica bonito. Não, para com isso. Um bom líder precisa do sobrevivente, precisa do emotivo e precisa do executor, mas também precisa de alguém que tenha mente de empreendedor. Tem líderes que têm medo de trabalhar com pessoas que são melhores do que ele. Quando vê que aquela pessoa está criando mais do que ele está fazendo, ele quer cortar. Ei, então você não é um bom líder, porque o bom líder quer ter pessoas do lado que façam, que sejam tão criativos e potencializados tanto quanto eles. Neemias começa a chamar essas pessoas. Neemias começa a envolver gente no projeto de algo que está destruído. É o que o Se Movimente está fazendo hoje, envolvendo pessoas, alavancando pessoas, dando estratégia para que quando nós saímos daqui com os nossos projetos, seja físico ou virtual, nós estejamos prontos para nos relacionar com outras pessoas. É isso. Neemias chama as pessoas, e o parâmetro de visão que essas pessoas têm é um parâmetro de destruição. Vai fechar, já caiu tudo, já quebrou tudo. Cuidado com pessoas negativistas, pessoas que, não, quebrou minha unha, meu Deus, vou perder a mão. É só a unha que quebrou, filha, põe uma postiça e vai. Se não der tempo de pôr uma postiça, ou quando não dá tempo de pôr uma postiça, eu ponho um band-aid na que quebrou, dedo machucado, vamos embora. Negativo. O negativo é aquele que você fala para ele: eu tenho R$1 milhão para dar para você. Ele fala: meu Deus, eu vou ter que declarar o imposto de renda. Pessoa negativa, nada tá bom. Podem fazer o que quiser. Neemias teve que trabalhar com esse nível de pessoas. Tem um moço careca imitando o meu modelo. Neemias teve que saber lidar com as pessoas negativas, com as pessoas que não acreditavam que ele tinha o potencial. Porque como que pode? Vocês que estão aí devem saber melhor do que eu. Um copeiro, as mãos de um copeiro são mãos finas, mão de fino trato. Como pode um copeiro vir para ajudar numa reconstrução de um muro, uma cidade, um muro que protege uma cidade? Então as pessoas vêm com palavras e dizendo assim: olha, Neemias, Deus nos abandonou, nós estamos desamparados, a força de Deus já não está conosco. Neemias, ele brinda os ouvidos. Enquanto eu estou falando essa palavra, meu Deus diz assim: diga a ele para brindar os ouvidos. Era para você ter alavancado mais alto, mas você tem ouvidos negativos, os pensamentos negativos, uma luta na mente e numa luta que vem do lado de fora, porque as pessoas já disseram: ele já tentou de tudo, ele já fez isso, ele já fez aquilo, e só quebrou a cara. Deus está dizendo: não é a opinião dos outros que define quem você é. Eu, teu Deus, já defini o que vou fazer com você. Neemias está trabalhando. Diga: Neemias está trabalhando. Você quer vencer chorando, comendo unha, dormindo até meio-dia? Não, trabalhar, filha. Trabalhar, filha. Levantar cedo, tirar esse pijamão. Essa camiseta Se Movimenta é linda. Olha, mulherada, tem mulher casada aqui? Tem umas par dela, né? Essa camiseta aí Se Movimenta não é para dormir não, viu? Pega mal. Não. Ai, meu casamento tá tão ruim. Também você tá com a cara de quem? Ajuda eu aí. Caminha. Ajuda eu aí. Você tá com a cara aí. Eu amo a pastora Sandra com a camisetona e shortão. Não, seu casamento vai ficar ruim, a empresa vai ficar ruim. Levanta de manhã. Aí eu trabalho em casa, home office. Esse home office é um perigo, né? Porque a pessoa põe só uma parte de cima, dá uma prendida no cabelo e põe aquela cara morta no computador. Não, levanta cedo. Eu não vou sair de casa, não tem problema. Toma banho e fica bem. Você arruma, faz a escova. Cabelo encebado é horrível. Não, ai, mas é que eu fiz um loiro e ficou caro. Então rapa, vai resolvendo o problema. É fácil resolver problema. Se está caro, tira.
tem que eliminar problemas. Quando Deus me fez uma promessa, como fez a Neemias, eu estava com muros totalmente destruídos. Eu estava passando por uma dor de abandono. Eu não sei se o homem é diferente da mulher. Eu não estou falando que o homem não tem dores. Eu estou falando que o homem segura a dor de uma forma diferente. Nós mulheres somos muito expositivos das dores que nós estamos sendo. E quando eu passei a dor do abandono, me preparando para ir para o divórcio, a dor do abandono fez com que eu acordasse e entendesse que Deus tinha algo grande para mim. Tem pessoas que saíram da sua vida porque não fazem parte do processo que Deus tem para a sua vida. Ah, mas se ele tivesse do meu lado. Ah, se ela tivesse do meu lado. Quando eu pensei que eu ia apoiar-me na minha mãe, após a dor do abandono, depois de 15 dias, tem pessoas em Boituva que sabem, todo mundo vai escutar, a minha mãe morre. Então eu me vi sem nenhum norte aonde me apoiar. E foi aí que eu entendi que pode todo mundo desistir de você, só você não pode desistir de você mesmo, porque Deus, ele não desiste de você. Eu não tinha motivo para levantar cedo e tomar banho e ficar bonito, se eu fosse olhar para a dor do momento. Mas eu olhei para o que eu tinha lá na frente. Eu falava, não, eu preciso me levantar, eu preciso estar bem, porque todo mundo pode me deixar, só eu. Você não pode abandonar você nos seus momentos de crise. Você não pode abandonar a sua causa, a sua dor, o seu problema no momento de crise. Não, já conseguiu resolver o problema de tanta gente e agora não está conseguindo resolver o seu problema. Ah, você fica de pé, homem bonito. Não, careca, esse é seu, eu vou deixar só para você. Fique de pé. Quando eu for falar, se Deus me usar para falar, quando eu falar assim, o homem bonito dessa mulher top. Você já resolveu o problema de tanta gente e não está conseguindo resolver o seu. Há momentos que dentro de você está um espírito de desistência. Levantar pela manhã tem sido um grande sacrifício. E tu diz assim, eu queria desistir, eu queria parar, queria tomar um tempo, queria mudar de cidade. Deus está dizendo, não saia do lugar que eu te coloquei, Alamácia, porque no lugar aonde eu te coloquei é desse lugar que eu vou honrar. Não tomes decisões apressadas, fique no lugar. Neemias está envolvido. Não, tudo que você vai fazer, você precisa se envolver. Não, se for para ficar na borda, na beira, nem entra, se envolva. Ah, eu vou, mas se der errado, não, se der certo, todo mundo quer estar junto. Mas se der errado, gente, vamos sentar, vamos chorar e começar de novo. Porque é natural que dê certo ou que dê errado as situações da nossa vida. Agora sim, para você, esse homem que é casado com essa mulher linda, fique de pé os dois. Estar parado, esse tema é se movimente. Estar parado cria limo. Eu sou do interior, vocês vão ter que traduzir depois. Limo é quando uma água para e fica aquele coisa lisa, não é isso? Verde, lisa e verde, isso. Eu vi vocês passando em lugares que vocês foram derrapados e defamados, lugares que vocês passaram vergonha. Houve rejeição até no meio dos parentes, comentando o seu nome. Você foi excluído dizendo, não dá nada, porque ele é fracassado. Ela vai quebrar a cara, achando que vocês estavam pisando em terrenos lisos e que vocês iriam cair. Deus está dizendo assim, torcendo muito por uma separação, mas eu estou firmando esse relacionamento. Eu estou tirando tudo que é liso, que escorrega, que traz instabilidade, e vou mostrar para aqueles que riram dessa causa, que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Neemias está trabalhando com pessoas sobreviventes, emotivas, está trabalhando com executores. Trabalhar com executor é bom, mas é ruim, porque a gente sempre espera um pouco mais, né? Ainda mais quem trabalha nesse mercado de competição, a gente espera que quem está do nosso lado tenha um pouco mais a oferecer. Ô menino que está com a mão no queixo aí, fica de pé aí, filho. Eu tenho um problema sério, eu tenho estresse criativo. Você sabe o que é estresse criativo? Eu começo a pensar as coisas de noite, eu quero que todo mundo tenha pensado o que eu pensei de noite. Eu quero que todo mundo... Eu pensei agora, quando eu chegar para fazer, para pregar, para acontecer, já está todo mundo conectado comigo. E aí eu fico, não, vamos lá, fulano, não é possível que você não pensou isso antes. Estresse criativo. Você tem estresse criativo.
Você começa a imaginar as coisas de noite, aí quando você chega acelerado, e você quer que todo mundo esteja conectado na sua aceleração. Você diz, não é possível que vocês não pensaram isso, vamos fazer dessa forma. Isso não é ruim, mas nem todo mundo está preparado para viver aquilo que Deus revelou para você. Tem coisas que é um segredo que Deus tem só com você. Então não exija demais das pessoas, e não exija nem demais de você mesmo. Quando o estresse criativo vir, coloque no papel, para você não esquecer. Grave o que você recebeu de noite de criatividade, e depois, com calma, chame amigos empreendedores, visionários, e execute aquilo que Deus entregou. Estresse criativo, eu tenho também. Dá até medo, filho. Só sei trabalhar na pressão, que coisa. Quando Neemias está chamando esse povo, ele está lidando com um povo desanimado, um povo que está triste, um povo que está envergonhado. Afinal de contas, o que simbolizava, o que tipificava proteção estava caído. Neemias, a primeira coisa que Neemias faz, ele traz para perto e começa a impulsioná-los, começa a motivá-los. Não seja desmotivador de ninguém. Eu tinha uma chácara. Eu vou dizer chácara porque eu não vou saber explicar. Um rancho, uma terra, um lugar. Eu fui morar nesse lugar, e para mim foi um lugar onde eu tive muitas tristezas e decepções. Um lugar onde eu não encontrava nada de bom. Longe da cidade. O meu carro, cada vez que ia sair, ele tinha que quebrar uma peça, porque carro bom, novo, zero, ele quebra fácil mesmo. Então não vou nem contar que carro que é. Tinha que quebrar uma peça. E eu dizia assim, eu detesto morar nesse lugar. Até que eu tomei uma atitude, eu vou sair desse lugar que é próprio e vou para uma casa alugada na cidade. Eu fui para essa casa alugada, aluguei a chácara. Eu aluguei para uma pessoa que estava em situação delicada financeiramente. Quando eu alugo essa casa, esse homem chega para mim e ele diz assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar para a senhora agora. Eu vou começar primeiro a trabalhar e depois eu pago. Eu falei, eu me vendo livre disso, tá bom demais. Porque tem coisa que a gente quer se ver livre. Tem coisa que nós queremos falar assim, não, eu quero que saia mesmo, que vá embora mesmo. E esse homem entrou dentro dessa chácara. Passado 15 dias, esse homem veio pagar 2 meses de aluguel. Eu olhei para ele e falei para ele, como que você conseguiu isso? Ele falou, só a chácara da senhora é maravilhosa. Eu falei, tem certeza? Ele falou, falar como ele disse, pastor, lá é um lugar que tem muitas frutas. Eu estou vendendo frutas na esquina, porque não tem quitanda, não tem nada perto. Então eu colho frutas, verduras e vendo. Eu vi que tinha banana, abacate, mas não sabia que dava para fazer uma feirinha aí no lugar. Ele falou, ali tem um lago. Eu coloquei peixes, e esses peixes estão procriando, eu estou fazendo um pesqueiro. Mas o pior de tudo, que eu fiquei com raiva dele. O pior de tudo, que ele estava pegando humus, terra com minhoca, cocô de vaca, embalando e vendendo como adubo. Eu falei, não, eu sou burra demais para não ter feito nem isso. Ei, você precisa ver que o lugar onde você está, Deus nunca vai colocar você num lugar ruim. É você que não tem uma visão boa. Se eu tivesse usado a mentalidade, eu estava vendendo humus, eu estava vendendo banana, eu estava vendendo minhoca, eu estava rica. O homem subiu de nível porque ele teve uma visão sarada. Você precisa subir de nível, mas para subir de nível você precisa ter uma visão sarada. Tem o Senhor lá da onde eu estou, para mim o Senhor é o último. Fica de pé, um careca de barbinha, parece o pastor Denida até. Fica de pé. Visão sarada. Visão sarada é quando compra um barracão. Sabe aquele barracão? Eu nunca comprei, mas um barracão que você olha e fala, as pessoas falam assim, nossa, esse barracão aí tá fora da geografia, tá fora da geografia da empresa. Esse barracão aí não tem. Deus está falando assim, eu vou levar você para conhecer um lugar onde as pessoas vão dizer assim, aí não passa ninguém, está fora da geografia. Pega que é teu, porque é lá que eu vou fazer subir subir e mudar a geografia da sua vida financeira. Não é o local, a bênção está sobre você, e aonde você for, ela te acompanha. Vai lá, tá junto. Não, o lugar é ruim, mas você é bom. O lugar é ruim, mas você que é bom. Neemias está lá. É porque às vezes quer comprar e está com medo. Não tenha medo. O lugar é ruim, mas você é bom. Neemias está lá impulsionando as pessoas. E uma das primeiras frases que Neemias faz, uma das primeiras atitudes que Neemias tem, ele diz assim: as coisas estão ruins mesmo. Você precisa ser sincero. Não, tem muitos empreendedores
que vão à falência porque não assumem que as coisas estão ruins e continuam querendo manter o mesmo nível de vida. Vou contar a historinha de uma mulher que faz um sucesso lá da igreja, a viúva que os empreendedores vieram para buscar os filhos. Todo mundo gosta de contar que Deus veio e multiplicou o azeite dessa casa. É uma das histórias mais bonitas da igreja, né, Marcos? Que não é uma história de prosperidade. A mulher está em falência, o marido morre, ela fica sem nada, e aí vem os credores, e qual vai ser a paga? Os filhos. Mãe, tenha em mente que quando o inimigo quiser te paralisar, ele vai primeiro ferir os seus, é difícil falar isso, quando o inimigo quiser te paralisar, ele vai primeiro mexer nos seus filhos. É uma doença aqui, é um problema ali, é uma droga aqui, uma saída de casa, sempre vai mexer primeiro. Eu só falei isso por causa de você. Você pode ficar de pé, você de blusa estampada amarela? Eu não sei, é estampado isso, mostarda, roxo, mas é você, que cor que é isso? Quando Deus quer dar algo a nós, a primeira coisa que o inimigo vai fazer é mexer nos nossos filhos. Eu vejo você com o coração sangrando como mãe. E Deus está dizendo assim: tire os olhos do problema, porque do teu filho cuido eu e eu cuido de você. Enquanto você está olhando para o teu filho, você está distraída naquilo que Deus chamou você para fazer. Está na hora de você focar no que Deus deu na tua mão. E Deus diz assim: dos teus cuido eu. Neemias está chamando as pessoas para perto. Você fica de pé, charmoso. Neemias está trazendo as pessoas para perto. E quando Neemias está falando com o povo desanimado, desmotivado, com o povo sem esperança, porque há décadas os muros estão caídos, e eles só têm queixas a relatar. Neemias vem com a mão forte, com uma palavra segura, e ele diz assim: diante de todos esses problemas que nós vamos enfrentar, a mão de Deus está conosco. Eu quero declarar nessa manhã que a mão de Deus está. Eu quero declarar que eu uso só pedestal e tenho que sair daqui. Diante de todos esses problemas, porque vai vir uma grande tempestade, e Deus está dizendo assim: não tenha medo dos problemas que vão te alcançar, porque a minha mão está. Fica de pé um pouco, lindinho. Sentei perto de você, você mexeu o cabelo agora, essa linda aí. Neemias estava dizendo a melhor forma. Não era o governador, não era o presidente, não era o gov. Eu aprendi essa palavra. Não era ele que estava dando direcionamento a Neemias. Neemias estava falando: a própria mão de Deus está conosco. Deus está dizendo: a minha mão está com você. Você muitas das vezes se torna dependente de resposta de outras pessoas. Eu queria dizer, dependente emocional. É isso. Relibiando e suberressa. Você precisa de aprovação, dizendo: você está indo bem, vai dar certo. E Deus está dizendo: você não precisa de aprovação de ninguém, porque a minha mão está sobre você. Pare de ser dependente emocional e siga em frente. Neemias está trabalhando, está incentivando, está motivando. A mão de Deus está com aquele povo. Num lugar onde está tudo quebrado, onde está tudo sujo, onde está tudo destruído, uma das primeiras atitudes que tem que ser tomada é organizar o lugar. Tem uma moça loira, que eu acho que ela está de jeans, se não é de jeans é azul. Fique de pé, por favor, filha, desse lado aqui. De pé para mim, você, meu. Isso, isso. Relibiando a súbia descer. Traz na sua mente um lugar onde tudo está destruído. Muros caídos, terra. Eu não sei se aqui em Avaré é uma cidade cultural, pessoas educadas, mas lá a situação não era essa. Lá são terrenos que estavam abandonados. E aí traz a memória que nesses terrenos abandonados passa alguém comendo uma esfirra e sobrou o papel, jogou nesse terreno abandonado. Estava uma mãe trocando a fralda da criança no meio da rua. E aonde é que eu vou jogar? Não acha lixeira, jogou nesse terreno abandonado. Deus está dizendo: eu estou tirando você da depressão, eu estou tirando você da apatia, porque jogaram tantas palavras que deixou você com complexo de inferioridade. Há momentos que você olha e fala: nossa, quanta palavra ruim, quanta palavra de maldição veio até a minha vida. E Deus está dizendo: eu estou limpando o terreno chamado coração, tirando a depressão, a ansiedade, para que você possa entender
saber e crer que todas essas palavras que vieram contra ti era só para você crescer. Neemias está limpando. Aplaude bem gostoso, porque é de manhã. Que coisa boa. E como é gostoso falar pela manhã. Neemias está limpando. Neemias, ele está organizando. Mão fina quer dizer que ele não entendia de construção. Você talvez fale assim: eu não estou entendendo nada do que eu estou fazendo, eu não estou entendendo nada do lugar onde Deus me colocou. Ei, eu prego na igreja, eu sapateio. De repente Deus me coloca num monte de gente, empresários, empreendedores, e eu falo assim: Deus, eu não estou entendendo nada. E Deus está falando assim: o seu talento é para alcançar todos os lugares. Neemias, ele está reunindo e ele chama as pessoas exatas para fazer as coisas exatas. Eu vou dizer um déficit meu: eu tenho facilidade para relacionar com todo tipo de pessoa. O depressivo não ocupa meu espaço não. Ele pode chegar ao vida, ao céu, ao azar. Eu falo para ele: não, você levanta, murcha essa barriga, dá uma penteada desse cabelo, vamos embora. Não, a depressão não vai pegar eu não. Porque tem pessoas que gostam de ser vítimas. Gosto de pessoas que papariquem, que dizem: a coitadinha dela, coitadinho dele. Você nunca vai sair do lugar. Os meus amigos, eles já não vêm, graças a Deus, eles já não vêm reclamar para mim. É água? Quase. Os meus amigos, eles não vêm queixar as suas dores para mim, porque eles sabem que eles não vão encontrar uma amiga que vai abraçar e dizer assim: vai ficar tudo bem. Eles sabem que eles não vão encontrar uma amiga que vai dizer: pode chorar, imagina, essa dor vai passar. Eles vão encontrar uma amiga que vai dizer: qual é o problema? O que dá para fazer agora? O que resolve? Precisa estar no lugar, então vamos. Não, mas eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Vamos para cima. Vergonha do quê? Medo do quê? Não, Deus está perguntando para você isso hoje. Vergonha do quê? Medo do quê? Não, o negócio é ficar: mas se eu for, por que não vai você? Você fala melhor do que eu. Porque você, não, se mandou você fazer. Minha filha, dá uma ajeitada, passa um batom, se não tiver branco, dá uns tapinhas para ficar vermelha, chega lá linda e fala: eu sei falar e eu vou fazer. Nós precisamos ter amigos que não fiquem só nos abraçando e acariciando as nossas dores. Obrigado, está dispensando. Porque se eu abaixar mesmo, capaz de dar problema. Neemias, ele era motivador. Dá uma olhada para o teu amigo e fala assim: eu preciso de ser motivado. Não, porque essa cara de maracujá amassado, olhando para ele, não é aquela cara de maracujá amassado. Logo cedo você chega no emprego e fala: bom dia. A pessoa fala: bom dia para quem? Arruma sua cara. Eu não dormi bem hoje. Problema seu, filha, compra um colchão melhor. Tem alguém que tem empresa de colchão aqui? Já está convidado para patrocinar esse movimento. Problema seu. Não, você precisa ser motivado. Lá no serviço. Obrigada. Nossa, me senti agora palestrante de vez. Neemias, ele não está com a mão na obra, porque ele não sabe construir, mas ele está motivando quem sabe. Eu não sei trabalhar com papéis. Eu gosto de ler, eu gosto de conversar, já deu para ver. Gosto de falar muito. Se eu precisar conversar com um por um que está aqui, eu fico de boa. Mas eu não gosto de trabalhar com papéis. Eu tenho que procurar o meu lado fraco, alguém que gosta de trabalhar com papéis. Só que daí eu não posso exigir que aquela pessoa que gosta de trabalhar com papéis, que gosta de ficar atrás do computador lá, eu exigir que ela tenha o mesmo pique que eu, de sair para a rua, de ir atrás e de correr atrás de pessoas. Não, aquela pessoa, ela é escondidinha no cantinho dela e ela está produzindo do mesmo jeito. Nós não podemos exigir que as pessoas sejam iguais. Nós temos que cada um aceitar e definir o que cada um tem para fazer. Na sua empresa tem vários tipos de pessoas. Talvez você tenha funcionário bom, você tem empresa boa, é que você não colocou a pessoa no lugar certo ainda. Marcos, eu conheço você é de Boituva e eu conheço sua empresa. E um dia uma moça ligou para mim e ela falou a respeito do meu sofá, que eu tenho um sofá, e ela perguntou para mim assim: mas aonde fica? E eu expliquei, passei endereço. E a primeira referência que veio foi: o filho da Edna. Talvez eu não saiba explicar para você, mas quando eu quero algo que seja meu, eu preciso pôr minha cara. Quando eu quero algo que seja meu, eu preciso... Não, você quer que seja o Marcos o tapeceiro, ou você quer que seja o filho da Edna? Quem você quer que seja? Como que você quer que seja o nome da sua empresa? Não é ruim ser filho da Edna, empresa filho da Edna. Não é ruim, mas ou vai no filho da Edna, ou vai no Marcos, para que Deus venha fazer o propósito dele na sua vida. Pegou a mensagem? Enquanto estão reconstruindo os muros,
Diga comigo assim, ó: reconstruir é mais difícil do que construir. Alguém que reformou casa sabe a dificuldade que é reformar uma casa. Quando você vai construir, você constrói do jeito que você quer, e ainda às vezes acontece de você falar: poxa, eu devia ter feito tal coisa, ou não, acontece. Aí quando você compra uma casa e você precisa reformar, o pedreiro, ele começa a quebrar as coisas. Ele fala: ó, tem um vazamento aqui, tem um não sei o que ali. Você fala: meu Deus, eu achei que era só colocar um pano, e agora vem vindo gastos maiores. Eles estavam numa reconstrução, eles estavam reconstruindo não só o muro, eles estavam reconstruindo a dignidade de Jerusalém. Quem quer reconstruir precisa entender que o sacrifício, que o esforço vai ser um pouco maior, porque além de ter e colocar uma empresa de pé, você está trazendo a dignidade dessa empresa de volta. Eu não sei se a sua empresa está lá em cima, se está no meio, se está embaixo, mas eu estou falando para a empresa que está precisando recomeçar novamente. Você vai trabalhar um pouco mais, você vai chorar um pouco mais, você vai sofrer um pouco mais, mas também em compensação você vai ver ser reconstruído a dignidade da sua empresa de volta. Você já parou para pensar isso? Que largar abandonado é pior do que recomeçar? Tem uma moça de blusa verde, jaqueta, fique de pé. A vontade sua é desistir. Fica de pé, não tem vergonha não. É você mesmo. A vontade sua é desistir. Todas as vezes que eu preciso recomeçar uma história, e quando eu estou falando de história, eu estou falando de uma história sentimental. Todas as vezes que eu preciso recomeçar uma história sentimental, não, porque eu também me apaixono sozinho, que a pessoa nem fica sabendo. Só eu gosto dela, ela nem sabe. E aí ela vai comigo no cinema, vai comer pipoca, tomar café, ela não está nem sabendo. Ela não está sabendo disso. Sozinha, Alice no País da Maravilha. Sai desse mundinho da Alice do País da Maravilha. Sai desse negócio de ficar criando, imaginando: ah, se fulano, ah, se cicrano. Não, sai desse mundo e vem para a realidade. Você teve uma decepção e aí agora você acha que todos vão te decepcionar. Você teve um trauma e acha que agora todos vão te traumatizar. Enquanto eu estou olhando para você, meu Deus está curando a respeito de traumas de família, de paternidade. Deus está dizendo assim: ei, não é, eu sou a referência de pai nessa terra. Eu sou Deus que sou teu pai. Pare, saia desse mundinho de país da Alice da Maravilha, se apaixonando sozinha, fazendo história sozinha, e o espírito de rejeição tomando conta da sua alma, e você não está dando continuação para aquilo que Deus já projetou para você. Pode vir por mais 10 minutos. Neemias começa a impulsionar o povo a limpar. Limpar não é fácil. Limpar das dores, limpar das decepções. Limpar, você fica de pé, Brasil de rosa. Limpar não é fácil. Limpar das dores, limpar das decepções, limpar das traições. Se nós fôssemos conversar a respeito de traição, você sabe o que é traição. Você sabe o que é confiar em alguém e a pessoa te enganar, te mentir. E às vezes você fala para pensar e você diz: eu não merecia passar por isso. Hoje Deus, Ele diz assim: eu venho com uma jorrente de águas, com jorrar de águas, para tirar essa dor de traição que você carrega na sua alma, essa tristeza. Deus derrama um bálsamo de mirra dentro do teu coração, e Ele diz assim: aonde você foi traído, onde você foi mais machucada, eu vou tratar, vou trabalhar, e você ainda vai celebrar e dizer: eu sou muito. Neemias está limpando o terreno. As pessoas que estão com Neemias estão limpando o terreno. Você precisa limpar o seu terreno, limpar o terreno das suas emoções. Fica de pé, moça de blusa. Limpar o terreno das tuas emoções. Você precisa limpar o terreno das suas emoções. Eu não vim para expor ninguém, e eu creio que aqui todo mundo é inteligente, sarado. Quantas das vezes o espírito da morte tem rondado a sua mente e você diz: a minha vontade é me matar, desistir, quero parar com tudo. E aí Deus, tem alguém para abraçar essa moça, ou vocês são muito duros e não conseguem abraçar? Aí Deus vem e te abraça nessa manhã. Ele vem e fala: não desista da sua história, não desista do que eu escrevi para você, não desista dos teus planos, dos teus projetos. Você é suficiente sozinha. Você não precisa de A, de B e C. Você precisa simplesmente de Deus, confiando e acreditando de que Ele tem um rumo de limpeza, de mágoas, de dores, para trazer um tempo de alegria e de festa sobre a sua vida. Enquanto Neemias
com a sua equipe, com o seu povo, está reconstruindo os muros, levanta opositores. Todo mundo, todos que estão ocupados vão ter que enfrentar opositores. Os opositores de Neemias não foram os inimigos, foram os amigos. Você fica de pé, loira magnânima. Os opositores de Neemias não foram os inimigos. Não, porque os inimigos é fácil. Os inimigos, nós sabemos quem. Difícil é quando nós olhamos e deparamos com amigos que estão zombando daquilo que nós estamos fazendo. Difícil é quando os amigos estão dizendo, o que é aquela fraca? Não, tem gente que está olhando para você e está dizendo quem ela está pensando que ela é, quem ela está achando que aonde ela vai chegar, e estão torcendo para você desistir. Deus está dizendo assim: não dê ouvido aos opositores. Tem pessoa da própria família que está dizendo, ela se acha, ela acha que pode, ela acha que ela agora, porque ela está em cima, nem convidam você para a festa, porque chamam você de metida, chamam que você é mostrada, e Deus está dizendo, feche os ouvidos para os opositores. Os opositores foram os próprios amigos de Neemias. Diga, os meus opositores talvez possa ser um amigo. Vocês, aquele amigo que vem e detona a gente, né? Aquele amigo que fala, o que você está fazendo? Os amigos de Neemias olhou o povo trabalhando e disse assim, o que fazem esses fracos judeus? Até então eles não estavam fazendo nada, mas quando eles olharam alguém fazendo, eles começaram a chamar de fraco. Já aconteceu isso com você? Ninguém está fazendo nada, você começa a fazer e fala, é fraco, não vai dar certo, deu errado, vai quebrar a cara. Neemias, ele vem de frente, porque o bom líder, ele não foge de problemas, ele encara o problema de frente. E ele diz, eu estou fazendo uma grande obra, e de maneira nenhuma eu posso descer. Ei, você está ocupado demais para alavancar sua empresa. Você está ocupado demais para alavancar sua família, para arrumar sua autoestima, sua vida sentimental. Você não pode parar atrás de qualquer conversinha. Você não pode descer. Quero encerrar aqui. Eu venho da cidade de Boituva, do Paulo. O Paulo é de Boituva. Venho da cidade de Boituva. Família pobre, família destruída, família sem nenhuma estrutura financeira, sentimental e espiritual. Quando eu chego aos 8 anos, eu sou extirpado. Dos 8 anos de idade até os meus 14, eu já era prostituta. Prostituta por poucas coisas. Eu vendia, ou melhor, eu ia até o mercado daquele homem que me extirpou, um homem adulto, e eu aceitava a tocar nas partes íntimas dele, ele tocar nas partes íntimas, muitas das vezes para levar uma lata de sardinha para casa, para levar 2 pães, para levar um bife. As pessoas olhavam para mim, para aquela menina de 12, 13 anos, alcoólatra. Eu escolhia lugares, talvez um lugar como esse, numa reunião da sociedade. Eu escolhia esse lugar onde eu ia seminua, ficava dançando na porta, zombando das pessoas, para atrapalhar tudo aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo. Eu não estava entendendo que Deus estava deixando eu passar por esse processo de vergonha, para que hoje eu pudesse subir aqui e dizer assim, olha, hoje eu sou uma das pastoras bem conhecida. Eu tive a oportunidade de estar no podcast da Karina Bach, a oportunidade de estar no podcast do Tiago Brunet. Agora, em setembro, eu vou passar 8 dias em Boston. Em outubro, eu vou passar 15 dias em Israel. Janeiro, Estados Unidos, e depois vou para o Japão. Se você parar para olhar as dores do seu passado, você não vai viver a alegria do seu futuro. Se você parar para viver quem você era no passado, se você parar para olhar para a derrota do que você era antes, você não vai conseguir desfrutar do que Deus tem para frente da tua vida. Talvez as pessoas que olhem para mim vão dizer assim, quem é aquela Sandra? Fica de pé, mocinho. Esse mocinho aí, esse pedacinho de moço aí. Você come de tudo? Não, não é para ser magro assim não. Perguntei porque é a esperança que eu estava. Dizendo, não pode comer de tudo. Prepara a mala. Comece a colocar as malas, porque tem novos caminhos para você. Comece a arrumar. Bem-vindo maiores responsabilidades. Eu ia falar empreendimentos, Deus falou maiores responsabilidades. Não, você já tem grandes responsabilidades sobre os seus ombros. Mas Deus está dizendo assim, agora eu vou te levar para fora do país. Você vai viver um momento diferenciado. Arruma suas coisas. Ele vai movimentar a sua história. Se movimente.
Se movimente mesmo diante das dores. Se movimente mesmo diante das crises. Se movimente mesmo diante das decepções. Não fique parado. Não deixe criar limo. Não deixe criar. Limo é criar dores que te paralisam. Quantos minutos eu tenho? Levanta a mão assim, tá, Paulo? Eu estou olhando para vocês para você levantar a mão. Que deixa criar limo. Essa criança de 8 anos, falo sempre para as mães: cuidem dos seus filhos. A sua empresa não é maior do que a sua família. Talvez você está aqui e está falando: ih, pastor, eu estou tão envolvida nos meus negócios, nos meus projetos. E a sua família? Meu pai estava tão envolvido na bebida, no vício. A minha mãe estava tão envolvida na bebida e no vício, que enquanto eu, como criança, sendo estrupada, e eles nunca nem souberam que eu fui estrupada. Como assim? Porque eu não tinha diálogo na mesa. Não sabia o que era almoçar na mesa. Não sabia o que era conversar. Não sabia o que era contar uma história para os meus pais. Abra um espaço para a sua família. Abra um espaço para o seu filho. Não, talvez seu filho vai querer falar uma bobeirinha. Quando eu fiquei careca, com a doença chamada alopécia, o meu neto falou para mim: vó, primeiro Deus disse a mim: eu vou mudar a sua aparência. E eu fiquei doente e fiquei careca. Eu comecei a chorar porque a vaidade da mulher é o cabelo. A gente gasta mais no cabelo do que em outra coisa, né? Ainda mais preto, que o cabelo é black, é produtos caros. Cabelo é bom, não é cabelo ruim não. Cabelo bom é cabelo de negro mesmo, porque é caro. E quando eu me vi careca, eu comecei a chorar com aquela dor. O meu neto, com 11 anos, ele disse assim: você vai chorar ou você vai levantar? Porque Deus te disse que ia mudar a tua aparência para te usar. Não fique apegado nas suas dores. As suas dores é o arco que vai fazer você, como flecha, chegar mais longe. Eu poderia chegar aqui e falar: eu fui estrupada, fui liciada, um homem de 50 anos tirou minha virgindade, eu perdi a minha adolescência na prostituição. Não, mas eu chego aqui e digo assim: passei por um divórcio, passei por perdas, mas eu sou uma mulher vitoriosa, porque eu entendi que eu não podia abandonar a mim mesma. Você não pode se abandonar. Você não pode deixar as coisas para depois. Você precisa limpar. Precisa limpar o seu terreno. Precisa limpar as marcas do passado. Firmar os teus pés no presente. E acreditar que Deus tem um bom futuro para você. Você vai perguntar: pastor, e esse homem que te estrupou? Graças a Deus, eu tive a oportunidade de encontrá-lo, eu adulta e ele adulto. Conversei com ele e eu pedi perdão para ele. Você vai dizer: mas não foi ele que te fez mal? Eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Para de querer ter razão. Vai buscar a sua. Repetir de novo: pare de querer ter razão, vai buscar a sua. É isso. Eu quis ter paz. Hoje, há 8 meses atrás, esse homem passou mal, teve câncer. A família chamou a pastora Sandra, aquela que com 8 anos ficava acuada no canto do mercado, e esse homem colocava as partes íntimas dele dentro da boca dela. Esse homem fazia o que queria com aquela menina de 8 anos. A família chama essa mulher, pastora Sandra Alves, para ir orar por ele. E ele me abraça e diz: obrigado, porque quando eu olho para você, eu olho para uma mulher que superou as dores. Ei, olha para o seu amigo e diga: supera. Supera as suas dores, supera os seus traumas, supera os seus problemas, porque ainda tem jeito. E use uma mente inteligente. Você fica de pé, lindinha, tão delicada. Tem uma mente inteligente. Nessas perdas, eu fui morar numa casa de 3 cômodos, derrotada, carregando a história da menina lá atrás, pobre, miserável, nu, prostituta. Eu tenho um encontro real com Deus. É necessário ter um encontro real. Ter um encontro real com Deus não é frequentar a igreja, porque frequentar a igreja é fácil demais. Diga: frequentar a igreja é fácil demais. Ter um encontro real com Deus que é difícil. Enquanto eu estou falando com você, eu vejo você tem um encontro com Deus, porque você tem o costume de sentar e as lágrimas descer, e você dizer: Deus, me orienta. E Deus está dizendo: eu estou ouvindo cada lágrima que você tem derramado. Eu tenho enxugado dos seus olhos toda a lágrima. Eu vejo Deus entrando de uma forma específica e restaurando a tua casa, restaurando de algo extraordinário, e dizendo: ainda tem surpresa esse ano. Não, quando Deus chegou na casa de Sara, e disse para Sara: tu darás à luz a um filho. Sara disse: imagina, eu estou velha. E Deus fez o que tinha que cumprir na casa de Sara. Deus está dizendo assim: eu estou visitando a tua casa, eu estou trazendo restauração no seu casamento, eu estou aliançando melhor a sua família, e ainda esse ano você vai dar testemunho do que Deus fez dentro da sua casa.
Mente sarada, mente sarada. Nós precisamos de Deus. Talvez o seu Deus, você dá o nome do universo, não sei. Eu chamo de Deus, o Deus que tudo pode, o Deus que diz: operando eu, quem impedirá? Quando eu entendi que eu tenho um Deus, que Ele é dono do ouro e da prata, e eu sou filha dele, eu entendi que eu não poderia ter mais uma vida miserável. A casa onde eu morava, eram 7 casas, num único terreno, com um banheiro. Eu lembro o bueiro aberto na cozinha da minha casa, e eu vi as fezes das outras pessoas passarem. Como criança, eu chorei um dia porque passou umas fezes com couve, e eu disse para minha mãe: mãe, esse cocô não é nosso, porque tem couve. Ei, querido, você precisa parar de olhar para baixo e olhar para frente, porque muitas das vezes você tem que olhar o cocô dos outros e esquecer que para frente tem coisa que brilha. Eu olhei para aquilo e eu, hoje adulta, eu falei: eu não quero mais eu não quero mais ser uma pobre miserável. Você é rica de saúde, de bênção, de alegria de Deus, que é a maior riqueza que ninguém tira. Mas através da minha mente sarada, agora adulto, eu fui morar numa casa de 3 cômodos, depressiva, derrotada, abandonada, sozinha. Eu fui parar na minha mente naquela criança que um dia tinha sido desculpada. Eu falei: Deus, essa história vai se repetir tudo de novo? E Deus disse para mim: só se você quiser. Você só vai viver o que você quiser. Eu levantei e falei: eu vou mudar hoje. Eu comecei a recalcular a rota, comecei a escolher melhores amigos. Não abra a porta da sua casa para todo mundo. Muitas pessoas querem ver você bem, mas não melhores do que eles. Então não abra a porta da sua casa para todo mundo. Fechei a porta da minha casa, comecei a trazer pessoas para perto. Não entendia nada do ramo da internet. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Não entendia nada sobre o ramo da internet. Aparece o menino Rafael e diz assim: pastora, vamos para a internet? Eu falei: vamos, não estou fazendo nada mesmo, vamos para lá. Vim para o ramo da internet. No ramo da internet, automaticamente eu fui convidada, levada, impulsionada a pesquisar outras páginas, a ver outras coisas, a conhecer as outras coisas. E aí eu uso o nome de fé, e talvez alguém aqui use a força da atração, mas tudo isso é fé. Quando você tem fé, o impossível acontece na sua vida. Eu passava diante de uma casa chique, bonita lá na minha cidade, e eu não tinha dinheiro para nada. Eu olhava e dizia assim: eu quero morar dentro dessa casa. Eu fui até o dono da casa, cheguei para ele e falei assim: aí, quanto que custa a sua casa? Está alugando, está vendendo? O que você está fazendo? Ele falou: aquela casa é maravilhosa, vamos lá, vou levar você para ver a casa. Fui lá ver a casa, cheguei lá, espaço gourmet, piscina e tanta coisa, 3 cômodos. Eu em casa com 3 cômodos, com goteira caindo na minha cabeça. Eu falei: não, é nessa casa que eu quero morar. Eu ia toda semana, eu ia com o carro na frente dessa casa. Eu pegava qualquer coisa, meu celular, caneta, o que tivesse na minha mão, eu apertava e controle remoto do portão da casa. Eu apertava e eu entrava dentro da casa. Eu falava: Deus, eu quero morar aí dentro. Eu lembro que um dia o cachorro estava latindo. Eu falei: ele vai preparando sua casinha, porque quem vai entrar aí sou eu. Seu dono vai ter que sair daí. Só que eu não amaldiçoei quem estava morando lá. E a sua boca não foi feita para amaldiçoar ninguém. A sua boca foi feita para abençoar. Eu disse: Deus, tem umas pessoas morando aí dentro. Abençoa de tal maneira que eu seja próximo a morador. Essas pessoas foram convidadas a exercer um trabalho nos Estados Unidos. O dono da casa liga para mim. Ele diz assim: pastora Sandra, as pessoas que moram dentro da casa são meus filhos, e eles receberam uma grande proposta para os Estados Unidos, estão indo embora. Eu falei: Ele falou: e eu quero ceder a casa para você. Hoje eu moro numa casa que tem um espaço gourmet, que tem piscina, que tem uma sala enorme. Eu sou chique, convido vocês para passar por lá, andar de balão lá em Boituva, passear de balão e dizer: pense positivo, porque aonde você pensar e ter fé, é lá que Deus vai te colocar. Fique de pé nessa coisa. Pensa positivo. Existe algo que é primordial na vida de quem serve a Deus. Pastor, eu não sirvo a Deus, então chegou o momento de fazê-lo hoje. Não estou convidando você a mudar de religião, a mudar a sua crença. Eu estou convidando você a colocar toda a sua fé no único que pode, que se chama Deus. Hoje, no dia 19 de agosto, Ele marcou a sua vida para você viver algo novo. Não, Ele não quer que você tenha as repetições do que você viveu até agosto. Talvez você olhou para o seu amigo e disse: esse restinho de ano não vai dar mais nada. Esse restinho de ano tem muita coisa para acontecer ainda. Esse restinho de ano tem muitos contratos para serem assinados. Esse restinho de ano tem muitos networks a ser feitos. Eu quero convidar você a segurar na mão do seu amigo,
Porque se nós estamos aqui é porque nós somos amigos. Nós não somos concorrentes uns do outro. Eu quero dizer que não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém que faça como você. Você é ímpar. Você é único. O que Deus colocou na sua mão, Ele não vai colocar na mão de ninguém. Não, você não está entendendo. Deus está dizendo: eu não te chamei para ser clone, eu não te chamei para viver imitando o que os outros fazem. Eu estou derramando um espírito de sabedoria, como eu derramei sobre Neemias. Embora ele não fosse construtor, mas ele teve a capacidade de atrair pessoas que fossem com ele no projeto e ajudassem a construir. Essa manhã Deus está trazendo pessoas que vai entrar com você no projeto e vai ajudar a reconstruir a tua história. Você não está sozinho, não é o que você viveu no passado que vai estragar o teu presente e interromper o seu futuro. Pelo contrário, o que você viveu no passado é a história principal do seu presente para reescrever seu futuro. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, pela sua empresa, pelos seus sonhos. Não pare de sonhar. Não pare de sonhar. Não, use toda a sua fé. Para mim era impossível eu ter uma casa aonde eu estou hoje. Mas para Deus tudo é possível. Maravilhoso Deus, Pai de toda bondade e Senhor querido, eu quero nessa manhã apresentar os Neemias que o Senhor trouxe ao projeto Se Movimente. Eu quero apresentar a esses Neemias que não vão ficar parados na área de conforto, que não vão, ó Pai, ficar parados, Senhor, esperando que as pessoas venham fazer por eles, mas eles mesmos vão se levantar e se movimentar rumo à promessa que o Senhor determinou. Eu sei que aqui existem muitos que estão com medo, que estão em áreas novas, que estão em projetos novos, e eles dizem: parece que eu não sei fazer, mas a tua palavra, mas a Senhor, há um adágio, um ditado que diz que o Senhor não escolhe os capacitados, mas o Senhor capacita os seus escolhidos. Derrama a unção da capacidade nessa manhã, derrama a unção da capacitação nessa manhã, que eles possam, Senhor, sair daqui criativos, que eles possam escolher os seus amigos, que eles possam, Senhor, deixarem de ser apenas sobreviventes, emocionais, executores, mas que eles se tornem grandes empreendedores. Empreendedor sonha, empreendedor se movimenta, empreendedor cria, empreendedor caminha e não deixa que as marcas do passado interrompam o presente, porque sabe que tem um futuro brilhante pela frente. Marca essa data, 19 de agosto, no coração deles. Marca, Senhor, a palavra que foi derramada no coração deles nessa manhã, e que eles possam sair daqui crendo que eles vão viver algo novo, que eles vão viver coisas extraordinárias e vão testificar que o Deus de Neemias é o mesmo Deus que se fez presente nesta manhã no Se Movimente. E eles não vão parar de reconstruir, mas em 52 dias, o que estava parado há décadas, o que estava parado há anos, em 52 dias vai acontecer coisas extraordinárias. O telefone vai tocar e eles vão dizer: eu não acredito que é você que está ligando. Não, porque em 52 dias vai haver resultado desse encontro, desse ajuntamento de pessoas nesse lugar, para que o seu nome seja glorificado. Aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda você, aplauda a sua casa, a sua família, a sua empresa. Deus está dizendo: é em 52 dias. Marque o dia de hoje. Olha que desafio que Deus me deu agora. Deus me deu um desafio agora, mas isso é para quem crê. Não, se você duvida, não faça. É só para quem crê. Marque na sua agenda, marque no marca-texto, não sei o que você usa, talvez até no seu crachá, e deixe guardadinho lá na sua gaveta. Em 52 dias eu vou receber algo novo da parte de Deus. Em 52 dias algo extraordinário vai acontecer na minha vida, na minha história. Comece a contar hoje, porque os muros estavam caídos há décadas, mas quando Neemias se posicionou, em 52 dias, os muros foram colocados de pé. Obrigado, Paulo, obrigado toda a equipe, e parabéns ao Se Movimente.